O homem de Belial. Vamos ter como base o livro de Provérbios, no capítulo 6. Abra sua Bíblia e hoje nós vamos falar sobre algo importante com relação a um alerta para as nossas vidas. Capítulo 6, a partir do verso 16. Vamos ler a partir do verso 12. Provérbios 6, a partir do 12. Diz assim a palavra do Senhor: O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. O homem de Belial, ele será destruído, ele será quebrantado, sem que haja possibilidade dele ser sarado, dele ser curado, repentinamente. E quem é esse homem? Nós vamos estudar o comportamento, as atitudes, as ações desse homem que será destruído repentinamente sem que haja cura. Está a partir do verso 16. Deus faz um alerta com relação a esse homem e suas atitudes. Diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Tá? Olhos ativos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, a 7ª, a Bíblia diz que Deus abomina, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Além de aborrecer essas 6 coisas que aborrece o Senhor: olhos ativos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras. 6 coisas Deus aborrece, mas a 7ª, ele diz a Bíblia que ele abomina, é abominável a Deus. E essas são características de um homem de Belial, um homem maligno, um homem cujo coração é o coração dominado pelo diabo. É um homem que não há possibilidade dele ser restaurado, porque ele já ultrapassou todos os limites da graça, da misericórdia de Deus. Tá? E a gente vai falar sobre essas 7 ações desse homem. A primeira ação é olhos altivos. Tá? Provérbios capítulo 11, verso 2. Provérbios 11, 2. Você vai manusear bastante hoje a sua Bíblia. Diz assim: quando chega o orgulho, vem a desgraça, mas com os humildes está a sabedoria. Então, alguém que tem olhos altivos é alguém que é orgulhoso, prepotente, arrogante.
Ainda há um outro texto, quero que você apenas escute, que está em Isaías, capítulo 2, verso 12, que diz: naquele dia o Senhor Todo-Poderoso será contra todo orgulhoso e arrogante, contra todo aquele que se exalta. Então, alguém que é soberbo, alguém que é orgulhoso, alguém que é arrogante, prepotente, a Bíblia diz que Deus aborrece. Deus não tem alegria, Deus não tem prazer em alguém que tem olhos altivos, ou seja, alguém que é soberbo, alguém que é arrogante. E como tem, né, irmãos? Como? Números são os homens que são arrogantes, que são soberbos, têm olhos altivos, às vezes não tem nada, mas são altivos. E a soberba, a altivez, não é uma característica apenas daqueles que são ricos, que têm muito dinheiro. Não, existem pobres que são arrogantes, que são exaltados. Claro, há uma evidência maior nos que têm mais posse, nos que têm mais condições, os que têm mais dinheiro. Normalmente eles se deixam serem dominados pelas posses, pelas riquezas, e acabam sendo muito arrogantes, né, exaltados. Mas quem procede dessa forma, a Bíblia diz que Deus aborrece. Não é o desejo de Deus, não é a vontade de Deus que o homem seja exaltado. E Ele mesmo diz na sua palavra: porque todo aquele que se exaltar será derrotado, mas aquele que se humilhar será exaltado, né? Então, primeira característica desse homem de Belial, desse homem que caminha para uma destruição, para uma queda repentina, sem que haja cura, é que ele é arrogante, ele tem olhos altivos, ele é exaltado. Segunda ação desse homem que Deus aborrece, diz que tem língua mentirosa. E a gente aproveita para incluir aqui também a testemunha falsa, que profere mentiras. Fica os dois. Provérbios capítulo 19, verso 5. Provérbios 19, verso 5. Diz assim: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e o mentiroso não escapará do castigo. Em outra versão diz: a testemunha falsa será castigada e o mentiroso será condenado. Então, há já um juízo para aqueles que são mentirosos, ou aqueles que dão falso testemunho, proferem mentiras, falam injúria contra as pessoas. Isso não é do agrado de Deus. Isso é uma característica do homem de Belial, tá? Então, Deus aborrece a língua mentirosa e a falsa testemunha. Todos nós somos tentados, né, a mentir em alguns momentos. Há uma tentação. A tentação não é pecado. Todos nós somos tentados. O próprio Jesus foi tentado. A Bíblia diz que o diabo foi tentar, levou Jesus ao deserto para tentá-lo. Na verdade, Jesus não foi levado pelo diabo, né? Jesus foi conduzido. Mas em nenhum momento Jesus cedeu à tentação.
Então, nós também somos tentados a mentir. E, de alguma forma, em algum momento, a gente mente. Mas essa característica aqui é alguém que é declaradamente mentiroso. É alguém que a sua conduta é mentirosa. Nós somos tentados, às vezes, para nos desculpar. Nós somos tentados, às vezes, por algum confronto a mentir. Mas nós não podemos fazer isso, porque isso é uma conduta, é um procedimento característico do homem de Belial. E o justo, o que Provérbio diz com relação ao justo? Há uma palavra também. Assim como há uma condenação de Deus com relação a aquele que mente, há também uma palavra de Deus ao justo, aquele que fala a verdade. Abra sua Bíblia aí em Provérbios, no capítulo 8. Provérbios 8, 7 a 9. Depois a gente vai ler o Provérbios 10, verso 11. Vamos lá, Provérbios 8, 7 a 9. A gente está citando bastante textos para confirmar a fala daquilo que a gente está compartilhando. Diz assim: porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Então, a boca do justo tem de proclamar a verdade. Tá? A boca do justo, os lábios do justo, tem de abominar a impiedade, ou seja, a mentira, o engano, o falso testemunho, a injúria. Nós precisamos ser cuidadosos, ter muito cuidado com relação à nossa fala, porque lá no Tiago, né, já fala que temos muita dificuldade com a língua. E é verdade, às vezes somos calmos, somos comedidos, mas de uma hora para outra, às vezes, a gente perde a razão, e acaba falando aquilo que a gente não gostaria de falar, e toda palavra proferida será cobrado. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E ele colhe através de ações, ele colhe através de atitudes, mas ele colhe também através de palavras. Então, muito cuidado quando nós formos falar, porque nós temos de proclamar a verdade. E as nossas palavras, elas têm de ser palavras justas. Da nossa boca tem de sair palavras que abençoem, que edifiquem, não palavras que destruam. Tá? Então, tem de ter esse cuidado. Olha o que diz aí Provérbios 10, 11. Provérbios 10, 11, uma palavra muito, muito boa. Aí, ó, está saindo aí. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. A minha versão diz: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Irmãos, esse texto é um texto muito significativo. Ou seja, a nossa boca, o que a gente fala, é um manancial de vida. O que sai da nossa boca tem de edificar as pessoas. O que sai da nossa boca é muito importante. Nós
não somos como os ímpios, nós não somos como os perversos, em que o linguajar, o falar, são de palavras violentas. Eu estava... De vez em quando a gente joga um futebol aqui, e antes do nosso tempo lá, eu cheguei e tinha 2 times jogando. 2 times de jovens jogando. Irmãos, de 10 palavras, 8 eram palavrões. Impressionante. Eu fiquei assim abismado com tamanha violência, porque para mim aquilo é uma violência. O jovem falar 10 palavras e 8 é palavrão, não tem uma boca violenta, o coração totalmente dominado pela imoralidade, pela corrupção do pecado. A forma como eles falam um com o outro é de agressão mesmo, de briga. Chama a atenção de 5 palavras que trocam ou com o adversário ou com o amigo do mesmo time, 5 são palavrões. Eu fiquei assim, impressionado com o nível, infelizmente, do nosso povo, né? De uma forma geral, o brasileiro. E para piorar mais, os paraenses. Eu não consegui entender. Eu até comentei com uma pessoa que estava melhor, não consigo entender. 5 palavras que troca com o companheiro ou com o adversário, 5 são palavrões? Meu Deus do céu, será que esse povo não tem uma palavra no coração que não seja um palavrão? Então, olha a importância nossa. E pior que tem cristão que chama palavrão. Eu não posso admitir um cristão chamar palavrão. É inadmissível. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa boca é um manancial de vida. Se realmente nós somos cristãos convertidos ao Senhor, a nosso linguajar é um linguajar de vida, é um linguajar que traz esperança, é um linguajar que traz restauração para as pessoas. A gente tem de repensar o nosso cristianismo. Como é que está sendo o nosso relacionamento com o cônjuge, com a família, com as pessoas que nos cercam, no trabalho, na escola, como é que está sendo? Aquilo que a gente fala traz vida? Aquilo que a gente fala edifica? Ou aquilo que a gente fala traz violência, traz contenda, traz confusão? É muito importante nós, como cristãos, nos avaliarmos sempre. É muito importante. Não somos perfeitos, irmãos. Nós ainda estamos sendo transformados. Nós ainda não chegamos à perfeição. Não chegamos ao homem corruptível. Mas, a cada dia, a Bíblia diz que vai clareando diante de nós o nosso caminho, a nossa caminhada. E é importante que a gente sempre faça uma autoanálise da nossa vida cristã, do cristianismo que a gente está vivendo. Porque se esse cristianismo que nós estamos vivendo não está nos transformando, é sinal de que nós estamos extinguindo a vida de Cristo. Nós estamos impedindo que essa vida de Cristo, essa semente que foi semeada no nosso coração, ela floresça, ela frutifique, tá? Então, o justo, a sua boca é como um manancial de vida. E aí a gente vai para uma outra característica do homem de Belial. Diz que são mãos que derramam sangue inocente. O homem de Belial, as suas mãos derramam sangue inocente. De que forma? De várias maneiras. Por exemplo, quando somos vingativos, nós estamos derramando sangue inocente, tá?
A vingança é uma forma de derramar sangue inocente. Nós não podemos ser vingativos. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, pertence ao Senhor. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Como é irai-vos e não pequeis? Alguém faz alguma coisa contra nós, a gente não vai dizer, a gente não vai achar graça, a gente não vai dizer, não, a gente vai ficar com raiva. Todavia, essa raiva tem de ser controlada. E a gente não pode permitir que ela crie raízes no nosso coração. A gente precisa pedir ao Senhor que ela seja tirada, que ela não permaneça, que essa raiva que a gente pegou daquela pessoa, ela não crie tentáculos e mais tentáculos e vá aumentando, e a gente planeje vingança. Não. Tá? Então, vingar não é somente matar quem matou, e sim retribuir qualquer tipo de mal, como falar de quem falou mal de você. Olha o que Jesus disse, lá em Mateus, no capítulo 5, verso 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Os antigos disseram isso, a lei dizia isso. Aí olha que Jesus fala: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, a lei dizia que quem matasse estaria sujeito à morte. Todavia, Jesus, na graça, ele diz que se você tão somente se irar com seu irmão, você já está matando ele. Ou seja, às vezes a gente diz, não, antigamente as coisas eram mais difíceis, eram mais complicadas, havia uma exigência maior. Não, hoje há uma exigência maior. Antes, você podia até ficar com raiva, não era pecado, não tinha problema. Só se você matasse. Hoje, se você ficar com raiva, você já está pecando. E é claro que as pessoas ficam com raiva, né? Ainda Romanos 12, 21, diz que nós não devemos retribuir o mal. E não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, a vingança não cabe a nós. Se nós fôssemos nos vingar de todas as pessoas que cometem mal contra nós, seria difícil, né? Às vezes você diz assim, eu queria pegar um facão aí para poder me vingar de todo mundo que fala mal, que apronta contra mim, mas nós não somos de nós mesmos. Nós já não pertencemos a nós mesmos. Todas essas atitudes têm de ser deixadas a Cristo. Ele é que é o nosso Senhor. É Ele que vai retribuir às pessoas aquilo que elas de mal desejam a nós. E Ele diz lá, quando prometeu a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, porém, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, se nós temos essa promessa de Deus, não tem por que nós procurarmos fazer por nossa própria conta. Não. O que Ele prometeu lá, Ele reafirma aqui em Romanos. Tá?
Então, a vingança é uma forma de a gente derramar sangue inocente. Quando nós somos vingativos, sabe? Não, eu vou me vingar dessa pessoa, deixa comigo, nós estamos derramando sangue inocente, e se a gente continuar nesse pecado, a gente vai acabar se tornando um homem de Belial, e seremos destruídos sem que haja cura. Atitudes como essa acontecem na nossa vida? Acontece. Porém, permanecer nessas atitudes é que nos levará à destruição. Mais uma forma da gente derramar sangue inocente é através da traição. A traição é uma forma de derramar sangue inocente. Como nós traímos? Diversas formas. Seja a traição de uma amizade, seja a traição de uma confiança, alguém confiou em nós, alguém colocou sua confiança em nós, e essa pessoa, e às vezes nós traímos essa confiança, né? Às vezes nós indicamos alguém, e a gente confia nessa pessoa, e essa pessoa acaba traindo a nossa confiança. Quando essa pessoa está fazendo isso, ela está derramando sangue inocente. Vocês querem ver? Mateus 27, verso 4. Coloca aí no telão, Mateus 27, verso 4. Olha o que Judas diz para as pessoas. Ele fala uma verdade. Judas, ele confessou. Ele diz assim, dizendo, porém, traindo o sangue inocente. Olha aí o que ele diz. Ele diz, pequei, aqui na minha tradução está dizendo, pequei traindo sangue inocente. Então, ele derramou o sangue de Jesus, ele foi culpado do derramamento de sangue de Jesus. Por quê? Porque ele traiu a Jesus. Quantas pessoas já morreram, já se afastaram de Cristo, já morreram espiritualmente, emocionalmente, por causa de uma traição? Inúmeras. E se há alguém confiável na terra, tem de ser o povo de Deus, tem de ser nós. Nós precisamos ser pessoas confiáveis. Pessoas confiáveis. Eu sempre converso aqui com o dono da padaria, né? Ele gosta de conversar, quem mora aqui na rua sabe. Aí ele me disse uma coisa que eu fiquei muito triste. Ele diz que ele não confia no evangélico para colocar para trabalhar na padaria dele, porque já os evangélicos que já trabalharam com ele traíram a confiança dele. Que triste, né, irmãos? Que triste. E eu disse, meu irmão, evangélico, todo mundo se diz. Há muita gente que se diz. Agora, precisa provar. Então, nós precisamos ser essa diferença. Sabe, eu fico muito preocupado com essa parceria entre igreja, Estado, na política. Eu fico muito preocupado. Porque, na verdade, há um prejuízo maior do que algum ganho. Porque nós não precisamos do Estado. Nós não precisamos da política. Nós precisamos ter os políticos? Precisamos. Nós precisamos preparar os nossos políticos, mas que sejam políticos sinceros, que sejam políticos que não traiam a confiança daquele que votou nele. Que não se junte a essa política suja, corrupta que está aí. Porque se nós, como cristãos, fazermos as mesmas coisas que esses que estão aí fazem, nós estamos traindo e derramando sangue inocente. Terceiro, forma de derramar sangue inocente, através da injustiça. Quando nós somos injustos, nós estamos derramando sangue inocente.
Qualquer tipo de injustiça também é uma forma de derramar sangue inocente. Muitos servos de Deus são injustiçados e perseguidos. Muitos. A palavra nos adverte que nós não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Deus vê o derramado sangue dos justos e mártires. O rei Manassés foi abominável a Deus porque derramou muitíssimo sangue inocente. Vamos ver esse texto? 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 21, verso 16. Vocês sabem que Manassés foi um terrível rei de Israel. Ele foi abominável, porque ele derramou muito sangue inocente. Foi injusto. 2 Reis diz assim, além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Isso aí foi literalmente, derramamento de sangue. Agora, ainda há um outro problema quando mãos derramam sangue inocente. Algumas outras consequências. Por exemplo, a oração não é respondida. Isaías 1:15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha aí. Se nós estamos dizendo que quando somos vingativos, quando somos traidores e quando somos injustos, nós sujamos as nossas mãos, a palavra de Deus está dizendo que quando nós fazemos tais coisas, as nossas orações também não são ouvidas. Irmãos, a palavra de Deus é uma coisa muito séria. É muito séria. Olha aí o que Deus diz. Pelo que, quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando vocês multiplicam as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, quem derrama sangue inocente, Deus não ouve. Não adianta. Ser injusto, ser traidor e ser vingativo, suja a mão. E, consequentemente, Deus não vai ouvir as orações. Coloca aí, Miqueias 3:4. Miqueias 3:4. 3:4. Miqueias 3:4. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Deus é justo, irmãos. A gente não pode achar que pode viver uma vida de iniquidade, praticando as coisas mais perversas, derramando sangue inocente, sendo injusto, sendo traiçoeiro,
sendo vingativo, e aí a gente vai dobrar o nosso joelho e Deus vai ouvir a nossa oração. Não é bem assim. Pode orar muito, mas Deus não vai ouvir. O que Ele ouvirá será uma oração de pedido de perdão, de clamor, de reconciliação. Aí sim, Ele é misericordioso. É por isso que, às vezes, a gente pede muita coisa e não recebe. Por quê? Porque nossa vida, nosso comportamento, nossas atitudes, elas vão de encontro à palavra de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus age através da sua palavra. Não existe outra forma de ação de Deus. Deus vai agir através da sua palavra. Aquilo que está escrito, Deus vai cumprir. Não existe o jeitinho brasileiro de, não, porque Deus tem esse jeitinho aqui. Não existe. Deus vai agir de acordo com a sua palavra. É por ela que nós seremos julgados. No juízo final, seremos julgados pela palavra. Nenhum de nós, dos que estamos aqui, seremos tomados por inocente com relação a esses ensinamentos que nós estamos aprendendo hoje aqui. A gente tem de aprender, colocar no coração e passar a praticar. Se uma dessas ações é alguma falha nossa, nós precisamos começar a mudar. Diz também que o jejum não é respondido. Nós vamos deixar para lá que o tempo já está indo embora. Uma outra situação é coração que maquina pensamentos viciosos ou iníquos. Esse seria um tema bem interessante, mas que demandaria um tempo maior para a gente conversar um pouco. Eu até coloquei aqui um texto. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Seria muito interessante se a gente tivesse tempo, mas nós não vamos. Pode ser que a gente deixe para um outro dia. Porque diz assim também um outro texto, ainda em Gênesis: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, olha aí, o pecado levou o homem a ter o coração contaminado. Como foi que aconteceu isso? Não vai dar tempo da gente estudar sobre isso. Contudo, o Senhor, uma outra versão diz: contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. O pecado, ele colaborou para isso. O pecado levou o homem a ter um coração mau. Desde criança, a criança ela já nasce com o mal no coração. Por isso que desde criança a gente tem de ensinar a criança, a gente tem de corrigir a criança, tem de orientar essa criança no caminho do Senhor, e vai chegar um tempo que ela vai precisar tomar a sua decisão de se converter inteiramente a Deus, mas precisa ser ensinada. Por quê? Porque o coração é inclinado para o mal. Você não precisa se esforçar para praticar a maldade. É natural. Mas você se esforça para praticar a bondade, né? Você se esforça para ser bom. Você se esforça para ser justo. Mas para praticar o mal, não. É natural. Um outro, pés que se apressam a correr para o mal. Também nós não vai dar tempo de a gente falar. E, por fim, o que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia diz que Deus abomina. Por quê?
Porque o que semeia contenda entre os irmãos, ele faz com que as pessoas se separem. Ele separa, olha, o Provérbio 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Então, esse homem que semeia contenda entre os irmãos, ele divide as pessoas. Ele vai aqui, semeia uma contenda ali, e a Bíblia diz que Deus, ele abomina. Provérbio 17, 19, parte A, diz: o que ama a contenda, ama o pecado. Ou seja, a pessoa que é contendeira, né, como dizia minha avó, contendeira, quem gosta de contenda, ela ama o pecado, ela tem prazer no pecado. E o resultado dessa pessoa que semeia contenda entre os irmãos, diz lá em Provérbios 22, 8a, o que semeia a injustiça, ele cegará males, ou seja, ele semeia a contenda, mas ele vai ceifar, ele vai colher, ele cegará males. Qual a nossa oração para diante disso tudo? Salmo 140, verso 1 e 2, Davi faz uma oração nesse salmo. Ele diz assim: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidade e vive forjando contendas. Nós, irmãos, não conhecemos as pessoas, mas Deus conhece. Então, essa deve ser a nossa oração. Senhor, livra-me, ou livra-nos do homem perverso, do homem de Belial, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Nós precisamos fazer sempre essa oração. Senhor, me guarda, Senhor, me protege, Senhor, me livre dessas pessoas que são perversas, que são más, que estão prontas a semear contendas, que estão prontas a mentir, a trair, a se vingar. E conclusão está no livro de Hebreus, capítulo 1, no verso 9, conclusão do nosso estudo, diz assim: amaste a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, olha só, o contrário desse homem que semeia contenda, que se apressa a derramar sangue inocente, que os pés correm para o mal, o contrário disso é alguém que ama a justiça e que odeia a iniquidade. Se nós amamos a justiça e odiamos a iniquidade, a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, ele nos unge com o óleo da alegria. Que a gente nessa manhã seja cheio desse óleo, né? Que o nosso coração transborde desse óleo. Que nós possamos sempre amar a justiça. Eu não me conformo com a injustiça. Eu me posiciono sempre que posso com relação à injustiça. Eu não me calo. Seja quem for, seja onde for, sempre me posiciono, porque nós precisamos, como amantes da justiça, também nos posicionar. Nós não podemos ser omissos, nós não podemos ficar calados. Em rede social, sempre eu me posiciono, seja no Facebook, Instagram, Twitter, todos essas redes sociais eu tenho justamente para me posicionar
sobre alguns assuntos, sobre algumas coisas, que eu possa manifestar o amor à justiça e o ódio à iniquidade. Eu não posso admitir a iniquidade, seja de quem for. Não, não dá para admitir. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, te louvamos, te engrandecemos nesta noite, pela tua palavra que hoje tem sido ministrada aos nossos corações. Ó Pai, nos livra desse homem violento, desse homem maligno. Quando eu digo nos livra desse homem, não é o outro homem, não é a outra pessoa, somos nós mesmos, é o nosso homem exterior, que muitas vezes se manifesta dessas formas. Todavia, não vive mais eu, mas tu vives em mim. Podemos dizer isso, e podemos também amar a justiça, odiar a iniquidade, para que o óleo da alegria, o óleo da unção, o óleo do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas. Pai, nos dá entendimento, ilumina nossa mente, traz conhecimento, não deixa, Senhor, nós sermos aprisionados por esse velho homem que tenta de todas as formas nos levar para a traição, nos levar para a injustiça, nos levar para a vingança, mas que nós possamos ser transformados em um novo homem, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Abençoa agora quando